2024. Assista agora aos destaques desta edição. Operação Dracares. Polícia Federal cumpre 10 mandados judiciais no Amazonas e São Paulo e intensifica o cerco contra o desmatamento e queimadas ilegais na região. Presidente da Comissão de Saúde da ALEAC reage à ação direta de inconstitucionalidade formalizada pelo Conselho Regional de Medicina, que não reconhece enfermeiros com capacidade técnica para realizar o procedimento de suturação em unidades de pronto atendimento. Universidade Federal do Acre debate a importância dos intelectuais negros para a construção do conhecimento. Polícia Civil continua investigações sobre o homem que matou a facadas a ex-esposa e fugiu. Baixa cobertura vacinal contra a influenza força o Estado a continuar com a campanha em todo o Acre. Começa agora o Gazeta em Manchete. A Polícia Federal no Acre realizou a Operação Dracares, com o objetivo de combater queimadas e desmatamento ilegais na região amazônica. Foram cumpridos 10 mandados judiciais contra alvos localizados nos estados do Amazonas e São Paulo. Houve bloqueio de 138 milhões de reais dos investigados. A região abrangida pela Operação Dracares foi o sul do Amazonas, nas cidades de Boca do Acre e Pauini. Durante a operação, foram descobertos desmatamentos que atingiram mais de 1.600 hectares de terras públicas e mais de 2.300 hectares de queimadas ilegais. As áreas de divisa dos dois municípios são de difícil acesso. O líder do esquema criminoso, identificado como principal financiador e articulador das operações ilegais, reside em um luxuoso condomínio em Campinas, no interior de São Paulo. A Operação Dracares integra o Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Queimadas. Em Cruzeiro do Sul, a Polícia Militar apreendeu madeira que estava sendo transportada de forma ilegal. Em outra ação, 3 pessoas foram conduzidas por estarem realizando derrubada não autorizada. A primeira ação da Polícia Militar ocorreu no ramal do Gama, onde o pilotão de policiamento ambiental interceptou um caminhão que transportava madeira de forma ilegal, como detalhou o capitão Daniel Teixeira. Foi flagranteado, a gente conseguiu conduzir essa ocorrência juntamente com o autor até a delegacia para que sejam tomadas as medidas cabíveis e principalmente envolvendo também os órgãos ambientais. Outra ocorrência foi no ramal do Escondido, no bairro Miritizal, onde 3 pessoas foram flagradas serrando madeira sem autorização. No dia de ontem, onde também outro crime ambiental, onde nossos policiais do pelotão ambiental conseguiram fazer a prisão em flagrante delito de 3 indivíduos que estariam serrando madeira ilegalmente lá no ramal do Escondido, no bairro Miritizal. Então, prontamente flagranteados, foi dado voz de prisão, também conduzimos para a delegacia para que eles prestassem esclarecimento do que estava acontecendo, para onde eles estariam utilizando aquela madeira que estava sendo retirada e também orientando para que, se quisessem fazer algum procedimento desta natureza, que procurasse os órgãos ambientais responsáveis para estar tirando a devida licença. Além das apreensões ambientais, a Polícia Militar também atendeu uma ocorrência de violação no posto de saúde do agricultor, localizado no centro da cidade, onde uma janela foi arrombada. Onde, infelizmente, nossa equipe policial não conseguiu identificar os autores, mas colhemos todas as informações pertinentes no local da ocorrência, isolamos e então direcionamos todos os dados, todas as informações para a Polícia Civil que procedesse à devida investigação e identificação dos suspeitos. Uma nota do Conselho Regional de Medicina criticando a aprovação de uma lei que permite o procedimento de suturação. Essa lei foi aprovada na Assembleia Legislativa. O
provocou uma reação enérgica do presidente da Comissão de Saúde da ALEAC, o deputado estadual pelo PSB, Adailton Cruz. Inclusive, ele foi o autor do projeto de lei aprovado pelo parlamento. De um lado está o Conselho de Enfermagem do Acre, do outro, o Conselho Regional de Medicina, também do Acre, e no meio, um impasse. A confusão teve início quando o deputado estadual Adailton Cruz, que também é presidente do Conselho de Enfermeiros, propôs um projeto de lei. O texto cria o protocolo de pronto atendimento de sutura simples pelo profissional enfermeiro no Estado. Suturas são aqueles pontos realizados para a união da pele. Nesse caso, os enfermeiros podem realizar o procedimento em feridas superficiais, mas fica vedada a sutura de ferimentos profundos, como os que atingem músculos, nervos ou tendões. O objetivo do texto era desafogar os serviços de emergência e tornar os atendimentos mais ágeis, principalmente nos locais mais remotos. A matéria foi apresentada e aprovada pela Assembleia Legislativa do Acre. Mas depois da lei ter sido sancionada pela vice-governadora Maílza Assis, o Conselho Regional de Medicina emitiu uma nota, pontuando que o texto coloca em risco a saúde da população. A nota assinada pela presidente do Conselho Regional de Medicina do Acre cita que o CRM ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei Estadual 4.405, que autoriza enfermeiros a realizarem suturas simples em pronto atendimento. O texto segue dizendo que, além de avançar sobre a competência federal para legislar sobre o exercício das profissões de saúde, a lei permite que procedimentos invasivos, como a sutura, sejam realizados por profissionais que não possuem a formação médica, o que configura risco à saúde pública. A nota continua explicando que a ação do CRM Acre não visa desqualificar a atuação dos profissionais de enfermagem. No entanto, entendem ser fundamental respeitar os limites de atuação de cada profissão. Ao tomar conhecimento da nota, o presidente do Conselho de Enfermagem e autor da lei também se posicionou. Adailton Cruz disse que a categoria se sentiu desrespeitada, pois o conteúdo, segundo ele, além de depreciar o profissional enfermeiro, também desqualifica a formação dessas pessoas. Nós temos duas linhas. Primeiro, quando se fala de qualificação, todos os enfermeiros eles passam pela universidade, pela academia, igual os demais profissionais de nível superior da saúde. Então, no que se refere à qualificação, todos já saem qualificados a realizar a sutura e, inclusive, a intervir nos momentos mais críticos da vida do ser humano. Não se discute a qualificação desses profissionais. Segundo, no que se refere à questão legal, já existe a previsão a nível federal que o enfermeiro pode suturar, Lei Federal 7.498, artigo 11, e também existe a resolução do Conselho Federal de Enfermagem, a 731, que regulamenta como atribuição do enfermeiro a realização de sutura simples. Então, esses dois pontos estão pacificados. O que mais nos estranha e nos causa, inclusive, revolta, é ver que o Conselho Regional de Medicina, através da sua diretoria, tenta difamar de forma descabida os profissionais de enfermagem, desqualificando, inclusive fazendo afirmativas repugnantes de que a enfermagem é um risco à saúde da população. Adailton Cruz questiona ainda a competência do CRM para entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Nós não podemos permitir que um conselho de classe de uma profissão tão nobre quanto a medicina use desses meios baixos para tentar difamar a profissão da enfermagem do nosso estado e do nosso país. Nós já repassamos essa situação para a nossa assessoria jurídica para que a gente também tome as medidas cabíveis para ressarcir ou reaver o dano à imagem da enfermagem. É por isso que estamos aqui esclarecendo, trazendo a verdade para a sociedade, o que não ocorre no que se refere à diretoria do Conselho, que está com essas atividades espúrias, inclusive dizendo que impetrou ação direta de inconstitucionalidade, o que não é competência deles. A presidente do Conselho Regional de Medicina garante que, em momento algum, o posicionamento tenta depreciar os profissionais enfermeiros e reintegra que o CRM entrou sim com a ação. A intenção do Conselho não é ofender, não é desprestigiar, não é desqualificar outras profissões. E sim, nós entramos com uma ação para assegurar o direito da sociedade acreana de receber o atendimento que é lhe conferido por lei pelo médico. A gente
Esse tipo de atendimento de sutura superficial, ela é atribuição médica. Qualquer procedimento invasivo é de atribuição médica, isso diz a lei. Então, o que o CRM busca com essa ação que nós entramos é garantir esse direito da sociedade receber o atendimento que lhe é conferido por lei, e não desqualificar, desprestigiar ou ofender. Leuda Dávalos lamenta ainda que tenha ocorrido uma má interpretação do texto, mas reforça o posicionamento contrário quanto à realização de sutura simples por parte dos profissionais de enfermagem. É atribuição do Conselho Regional de Medicina assegurar os direitos da sociedade e, no caso da sociedade acreana, o CRM está à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida e reitero, se ofendemos, pedimos desculpa, mas não é uma questão de ofender, e sim de garantir um direito da sociedade acreana. Comissão da Amazônia dos Povos Originários e Povos Tradicionais aprovam parecer ao projeto de lei que inclui um tratamento diferenciado para as licitações e contratos realizados na Amazônia Legal. O parecer favorável ao projeto de lei que inclui na Lei das Licitações um tratamento diferenciado para licitações e contratos na Amazônia foi relatado pelo deputado Zezinho Barbari, aprovado esta tarde por unanimidade na Comissão da Amazônia dos Povos Originários e Tradicionais. O projeto é de autoria da também deputada acreana Meire Serafim e tem por objeto a execução de obras e serviços de engenharia na Amazônia Legal, com o conceito de custo amazônico. Em seu parecer, Barbari teceu elogios à proposta por seu alcance, ao permitir o acréscimo de custos adicionais com a designação de custo amazônico para obras e serviços na Amazônia Legal, considerando as peculiaridades da região. Não é possível que uma região da Amazônia possa ter os mesmos valores para comprar uma saca de cimento igual a regiões de grandes centros. Não é possível que um município pequeno da Amazônia receba o mesmo valor para comprar uma lata de leite para merenda escolar, igualmente a municípios próximo a grandes centros. Não é possível que um litro de gasolina, o recurso recebido para comprar um litro de gasolina para o transporte escolar no município, como por exemplo em Marechal Thaumaturgo, no Alto Juruá, seja o mesmo valor de um município aqui como São Paulo, como na região aqui de Brasília, como na região da própria capital do Acre. Então, é um projeto de grande importância e é preciso que esse projeto seja aprovado para que a gente possa realmente ter essa diferenciação nas licitações na Amazônia de outras regiões. Aprovado o parecer, o projeto segue a tramitação e, depois de passar pela Comissão da Amazônia, será apreciado em decisão conclusiva pelas comissões de Finanças e Tributação e na Comissão de Constituição e Justiça. Por esse motivo, segue direto para o plenário do Senado Federal. Em Cruzeiro do Sul foi entregue a primeira fase das obras de revitalização da rodovia AC 405. O custo da obra foi de R$ 47 milhões. O projeto foi executado pelo governo do estado em parceria com o BNDES. Com obras iniciadas em 2021, a primeira fase da revitalização da rodovia C-405 completou 11 quilômetros de estrada desde a rotatória da Coab até o aeroporto. O projeto, executado pelo Departamento de Estradas de Rodagens do Acre, o DERACRE, inclui serviços de terraplanagem, drenagem, construção de calçadas e ciclovias, trazendo mais conforto e segurança aos motoristas, como contou a moradora da Vila Santa Rosa, Célia Maria. Olha, essa estrada para mim é de fundamental importância, porque eu ando nela durante o dia 3 vezes, 4, 5. Eu trabalho com pessoas doentes, então eu preciso muito dessa estrada. Só tenho que agradecer ao governador pelo bom trabalho que ele fez aqui para a gente. Está fazendo, né? Para mim é fundamental a estrada. Para o prefeito Zequinha Lima, a revitalização da AC-405 não só melhora a mobilidade urbana, mas também valoriza o turismo local. Ele destaca que a obra ajuda a transformar a rodovia em um novo cartão postal para Cruzeiro do Sul,
conectando os municípios a pontos turísticos importantes como o Igarapé Preto. A gente tem ao longo da rodovia o Igarapé Preto, né, que é mais um cartão postal que a gente tem, e a gente vai fazer de conta que através de parcerias com o governo do estado nós vamos continuar preservando, levando investimento para aquela região e urbanizando cada vez mais essa região para que ela fique cada vez mais um espaço propício, aconchegante e que possa atrair não só as pessoas de Cruzeiro do Sul, mas possa atrair também turistas que chegam aqui até a nossa cidade. Segundo a presidente do DERACRE, Sula Ximenes, a segunda fase das obras já está em andamento, abrangendo mais 10 quilômetros que irão até a entrada do município de Mâncio Lima, além de obras de recuperação de ramais com emendas parlamentares. Essa ordem de serviço é uma emenda parlamentar quando era senadora, a Maílza, e ela contempla 5 municípios do estado e é para trabalhar em estradas vicinais, mas esse recurso já está pronto para ser liberado, mas nós só estaremos executando no ano que vem devido ao verão já está acabando, né? Então não tem como a gente entrar com as patrulhas agora, então será só para o ano que vem. O governador Gladson Cameli, presente na entrega, destacou a importância do projeto para o desenvolvimento da região e agradeceu aos parlamentares e ao BNDES pelo apoio financeiro. Ele reafirmou o compromisso de finalizar a segunda fase, que conectará Cruzeiro do Sul aos municípios vizinhos, importantes pontos turísticos da região do Juruá. É uma obra que leva aqui, eu vou dar 2 exemplos, e teria 1001 exemplos para me dar da importância que é a AC405. Ela dá acesso a 2 principais cartões postais e mais bonitos do estado do Acre, que é o Igarapé Preto e a Serra do Divisor, né? Fora os municípios, o aeroporto internacional, a tudo. Essa é a primeira fase. E em nome do governo, da parte técnica, eu quero agradecer o DERACRE, a Sula e toda a sua equipe, que nos proporcionou hoje estarmos aqui inaugurando essa tão importante obra, que é da nossa terra, do nosso Juruá, do nosso estado. E em instantes, rede de distribuição de água estoura em frente ao pronto-socorro de Rio Branco. Os detalhes em instantes. Problemas de infraestrutura na rede de abastecimento de água aqui de Rio Branco mudaram a rotina de quem trabalha na Avenida Nações Unidas, em frente ao pronto-socorro. O rompimento da rede aconteceu por volta das 10h40 da manhã. O volume de água era tão intenso que pressionou o asfalto. Em poucos minutos surgiu uma série de rachaduras. A água transbordou por essas fendas, alagando parte da avenida. O cano lá embaixo arrebentou, né? Aí a pressão da água, não sei se o Sidney vai conseguir fechar, ela está rachando aqui o asfalto. E essa parte aqui de baixo, ela começa a ficar oca, porque essa água que passa na tubulação, ela está limpinha, aquela água transparente que costuma chegar na nossa casa. Ela está barrenta assim, porque ela está se misturando com o barro, com a areia, com a terra que tem aqui embaixo. Então, o que acontece? Aqui embaixo, tudo começa a ficar oco. E é justamente por isso que a polícia fechou ali o trecho, porque caso os carros, os ônibus e os caminhões continuassem circulando nesse trecho, poderia acabar cedendo e abrindo uma enorme cratera aqui no local. A gente verificou que essa tubulação do saneamento, que fica no subsolo aqui por baixo da pista da Avenida Nações Unidas, tinha sido estourada, né? E com a grande quantidade de evasão de água tratada que está sendo jorrada aí por conta desse dano aí, está sendo jogada fora e diluída nessa água o substrato, o solo que está abaixo da camada de asfalto. Com certeza lá embaixo deve estar um buraco, né, grande já, por conta do solo que foi expelido junto com a água, e poderia um veículo aí afundar e cair num buraco, deve ter uma cratera lá embaixo. E a gente de pronto isolou, né, para evitar que alguma pessoa, algum transeunte ou algum veículo caia em algum acidente.
Logo após a ruptura da rede, um servidor do SAERB, que passava pelo local, acionou uma das equipes. A primeira providência a ser tomada precisava ser interromper o fluxo de água da rede, para, na sequência, dar início aos trabalhos para a recuperação do trecho. Já de imediato, já pedimos para desligar a bomba lá no central, para evitar um transtorno maior para a população. Isso aqui acontece devido à nossa rede ser muito antiga também, né? Aí quando a gente pressiona um pouco mais a rede para chegar no canto mais longe, aí acontece uma coisa dessa daí. E Antônio, daqui a pouco essa área vai ter que ser interditada para reparo e tudo. Você tem uma noção, a gente sabe que ainda é muito cedo para falar a respeito disso, mas você tem noção de quanto tempo deve demorar uma obra de reparo dessa natureza? Possivelmente a tarde toda agora, o transtorno vai ocasionar a tarde toda, tá bom? Mas já acionamos uma equipe para vir ao local já para solucionar o problema. Olha, eu entrei em contato com o Enoque, mas acho que ele, muito ocupado, não pôde atender e dar o retorno. Enoque, o presidente do SAERB, né? Para saber se efetivamente se a obra já foi concluída, qual foi o problema, qual que é a perspectiva. Vamos ver se a gente traz essa informação na edição do Balanço Geral de amanhã, tá bom? Um acidente entre 2 motociclistas foi registrado nas proximidades do Distrito Industrial, aqui em Rio Branco. O acidente aconteceu por volta das 2h40 da tarde na BR-364, sentido Aeroporto Centro, imediações do Distrito Industrial, envolvendo 2 motocicletas. Na moto menor trafegava Lucilene Duarte Braga, de 39 anos, que sofreu várias escoriações pelo corpo e estava com suspeita de fratura. Na outra moto, de porte maior, estava um motociclista que presta serviços para uma empresa privada, que, graças aos equipamentos de proteção individual, EPIs, não teve ferimentos. O acidente envolvendo as 2 motocicletas teria sido ocasionado por conta de um outro acidente ocorrido minutos antes com um caminhão HR, que teria tombado exatamente nesse local. Depois conseguiram retirar o caminhão, mas a sujeira de óleo diesel ficou no asfalto, deixando a pista bastante escorregadia. Esta testemunha, que pediu para não ser identificada, conta que vinha logo atrás e viu como o acidente ocorreu. Eu passei aqui e aí os rapazes estavam tentando tirar um HRzinho que tinha virado aqui. E aí eu fui entregar uma caixa no Alphaville ali, essa senhora vinha saindo de lá também. Aí ela passou por mim, só que vinha um outro motoqueiro na frente. E o outro motoqueiro percebeu o óleo, desviou. Só que ela vinha distraída, não percebeu o óleo, escorregou e bateu no outro motoqueiro. Né? Eu acredito que o responsável disso aqui seja o rapaz do caminhãozinho que virou, porque eles desviraram o caminhão e saíram fora, deixaram a pista toda melada de óleo aqui. Seria um HR que estava carregando óleo? Isso, exatamente. Como ele virou, na hora que ele desviraram, derramou óleo diesel do motor, do tanque, derramou óleo do motor, então causou isso aqui. E pode derrubar mais gente aqui também. Por alguns instantes, o trânsito teve que ser interrompido no local até que a vítima fosse atendida pelos socorristas do SAMU e encaminhada à unidade de pronto atendimento. E ainda hoje no Gazeta em Manchete, a importância dos intelectuais negros na construção do conhecimento e na formação das nossas identidades. Voltamos logo após o intervalo. A comunidade acadêmica da UFAC traz um debate historicamente importante. A contribuição de intelectuais negros para a construção de conhecimento e formação das nossas identidades. Essa é uma dívida somente agora reconhecida. Oportunizar e ampliar o conhecimento sobre as produções literárias negras e seus impactos nas transformações sociais e culturais. É isso que o 4º colóquio Vozes Negras tem a oferecer à comunidade acadêmica e o público em geral. O encontro faz parte do programa de Línguas e Literaturas de Língua Inglesa e vai do dia 29 de outubro a 1º de novembro, no auditório do Centro de Educação, Letras e Artes da UFAC. Essa é a 4ª edição. Nós já tivemos a primeira edição do colóquio, foi Vozes Femininas, de autoria feminina. Tivemos já Vozes da Infância, para pensar literatura infanto-juvenil. Ano passado tivemos Vozes LGBTs e este ano Vozes Negras. Então,
E já estamos pensando na nossa próxima edição do ano que vem, que provavelmente vai ser Vozes Indígenas. De acordo com a organização, o objetivo do colóquio é discutir e valorizar a contribuição de autores e intelectuais negros para a literatura e para o pensamento crítico. Quando a gente chama a atenção para esses marcadores, seja literatura negra, literatura LGBT, literatura de mulheres, é uma forma de chamar a atenção também que esses corpos eles não são neutros. Existem questões sociais que precisam ser debatidas. Então, especificamente, o colóquio de Vozes Negras é pensar como essas vozes negras, as temáticas antirracistas, são tematizadas nessas obras e como elas podem também ajudar na formação dos nossos alunos, né? Justamente porque nós trabalhamos com formação de professores e nós julgamos de extrema importância que esses alunos se engajem nesses debates, que nós acreditamos também que um professor precisa estar atento, ele não precisa ser negro para combater o racismo em sala de aula. A reunião vai contar com a participação de professores especialistas da Universidade Federal do Acre e do Rio de Janeiro. Sulamita é uma das palestrantes. Ela destaca a dificuldade que teve durante sua dissertação e mestrado em encontrar referências literárias de autores negros ou LGBTQIA+, no decorrer de seu processo de formação. Justamente para poder visibilizar essas vozes negras que tanto foram apagadas da história em decorrência do epistemicídio. A gente tem essa invisibilidade, né, nos currículos das escolas e das universidades, no que se refere à presença de pessoas negras enquanto produtoras do conhecimento. Então, tudo assim que eu consegui aprender foi de uma forma autodidata, né, por meio da escrita das minhas produções. E é importante que a universidade ela produza pautas, né, relacionadas ao combate ao racismo, né, ao combate à LGBTfobia, pensando também no currículo, né, e principalmente fazendo essa difusão por meio desses eventos. Raíssa Araújo, acadêmica do 7º período de Letras, afirma que desde o primeiro período, participando dos programas institucionais de iniciação científica e a docência, procurou utilizar em seus trabalhos as literaturas afro-brasileiras. Ela diz ainda que a motivação para trabalhar temas que envolvem a cultura afro vem de suas raízes, tendo como maior inspiração suas matriarcas. Eu acho que, independente da área, do local, da escola que eu estiver, eu sempre vou estar trazendo a literatura africana, negra, para as crianças entenderem esse local, né, não se sentirem excluídas e, assim como eu fui inspirada, inspirar outras crianças a erguerem a voz, a saberem o seu local, saber que elas existem e defender a cor, né, a cor negra. Nós acreditamos que o Acre tem uma questão interessante com a questão amazônica, a questão do negro do amazônico, a questão indígena. Então, a gente pretende plantar uma sementinha para que essas pessoas se interessem pelos assuntos, porque durante o colóquio muitas obras vão ser debatidas, não só brasileiras, como também estrangeiras, e a gente pode formar um repertório cultural interessante. Mais de 100 pessoas estão inscritas, mas ainda há vagas. Aos interessados, as inscrições são gratuitas. Nós temos a plataforma L, que é e.ufac, que é coordenado pela professora Maísa Dourado, aqui da UFAC, e pelo Instagram. No Instagram vocês podem achar qualquer informação, lá está o link de inscrição, e está acontecendo, né, de 9 a meio-dia, a partir de hoje até sexta-feira. O IBGE divulgou mais um recorte do censo 2022. Um dos dados chama a atenção, o que indica que as mulheres já são responsáveis por quase metade dos lares do país. Com base no censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o total de mulheres responsáveis por domicílios no país cresceu em 2022. Os homens ainda são maioria, com apenas 50,9%. Entre as pessoas responsáveis pelas unidades domésticas, um total de 37 milhões, diferente de 2010, quando o percentual era de 61,3%, significativamente maior que as mulheres,
com apenas 38,7%. Procuramos a doutora em Sociologia, Letícia Mamed, para entendermos melhor os principais motivos desta mudança. As mulheres estão aí liderando grande parte dos lares brasileiros, vem evidenciando que as mulheres estão sendo mais autônomas, obtendo cada vez mais uma inserção no mercado de trabalho, mas é importante considerar que esta autonomia e inserção não tem sido suficiente para suprir alguns problemas. Por exemplo, as mulheres ainda recebem de 20% a 30% a menos que os homens, exercendo as mesmas funções no setor privado, e as mulheres acumulam jornadas. As mulheres, elas acumulam 2, 3, até às vezes 4 jornadas. E é uma discussão que é importante ser considerada, que é a igualdade das responsabilidades parentais. Há inúmeros estudos que evidenciam que as mulheres, quando adquirem o direito da licença maternidade, quando elas retornam, elas perdem seus empregos. Ainda de acordo com a pesquisa do IBGE, divulgada na última sexta-feira, em 10 estados do Brasil, as mulheres nesta condição já estão superando os homens. Pernambuco aparece em primeiro lugar com 53,9%. Seguidos de Sergipe com 53,1% e Maranhão com 53%. Segundo os demógrafos, há uma tendência de que isso avance para a maioria dos estados, No Acre ainda estamos um pouco abaixo da média, mas há projeções de que mais alguns 2 anos isso esteja acima da média nacional. E nas nossas rotinas, nas nossas vidas cotidianas, na nossa empiria, como a gente diz, é possível identificar, sim, inúmeros casos onde a liderança feminina ela se projeta. Então, assim também as pesquisas já vislumbram como sendo uma tendência a curto prazo. Vale ressaltar que, de acordo com o censo 2023, o número de unidades domésticas estava em mais de 72 milhões, 15 milhões a mais que em 2010. Enquanto a licença maternidade para as mulheres ela é pensada em torno de 4 a 6 meses, para os homens ela é pensada em torno de alguns dias. E isso evidencia uma desigualdade, porque há o estigma de pensar que o cuidado com as crianças ele deve ser apenas das mulheres. É preciso superar um pouco isso, porque as mulheres, quando retornam dessa licença, elas são muitas vezes punidas com o desemprego. É preciso suprir isso. O Brasil e a sociedade brasileira precisa dialogar isso frente a essa mudança estrutural que vem acontecendo. Bom, nós vimos que a professora Letícia Mamed falou que o Acre deve fazer parte desse grupo em que as mulheres superam os homens quando o número de mulheres supera o número de homens quando o assunto é comandar o domicílio nos próximos anos, Segundo o censo de 2022, no Acre, elas são responsáveis por 49,12% dos domicílios. A gente precisa relacionar essa situação de que quase metade dos domicílios acreanos são mantidos por mulheres. A gente precisa relacionar isso com a situação de violência que a mulher é submetida, Esse dado do IBGE não dialoga ou não deveria dialogar com essa situação de nós termos a segunda maior taxa de feminicídio do país. A gente precisa refletir um pouco mais sobre isso. Devido à baixa cobertura vacinal, a campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada em todo o Acre. A Secretaria de Saúde do Acre anunciou nesta terça-feira a prorrogação da vacinação contra a gripe no estado até o dia 31 de janeiro de 2025. A medida visa ampliar o alcance da imunização da população por conta do baixo índice de cobertura vacinal, que corresponde a 22,9% do grupo prioritário. No último sábado, que seria o último dia da campanha nacional de vacinação contra a gripe, o mutirão organizado pela Saúde Municipal aplicou mais de 5 mil doses em Rio Branco. Teve uma grande adesão realmente. Em locais, nós abrimos os postos em locais estratégicos mesmo, para ir ao encontro da população
E a população realmente, ela aderiu, uma adesão bem grande. Nós fizemos mais de 5.000 doses, aproximadamente 5.600 doses, para um dia onde nós tivemos 22 postos. Então, antes, em locais de ações anteriores, em locais diferentes, em unidades de saúde, nós não tínhamos toda essa adesão, né? E essas 5.600 doses ajudam realmente a dar um upzinho na nossa cobertura, mas, como você falou, ainda é baixa, a nossa cobertura ainda não chega aos 90%, nós devemos chegar no máximo a 30%, estamos hoje com números anteriores com 25%. No momento, são 239 mil doses da vacina trivalente no estoque do Estado, distribuídas entre os 22 municípios acreanos. Rio Branco recebeu 119 mil doses da vacina. Com as imunizações do último final de semana, o número chega a 45.706 pessoas vacinadas, mas ainda restam mais de 73 mil doses em estoque na capital. As vacinas, as doses, elas continuam em nossas unidades de saúde. Nós continuamos fazendo ações pontuais durante a semana, mas todas as nossas URAP, todas as unidades de saúde da família continuam com a vacina à disposição. Lembrando que a vacinação é para toda a população, não é mais somente os grupos prioritários. Então, todas as pessoas, a partir de 6 meses, podem e devem ser vacinados contra a gripe. E logo após o intervalo, continuam as buscas pelo homem que assassinou a ex-esposa na frente da filha de 7 anos. Nós voltamos já. Vamos à previsão do tempo para o Acre. O aquecimento durante o dia, combinado à alta concentração de umidade sobre o sul da Amazônia, contribui para a formação de áreas com instabilidade e céu mais nebuloso. Assim, o tempo na região do Vale do Juruá será de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas em áreas isoladas durante a tarde. Aqui no Vale do Rio Acre, a condição será de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas no final da tarde e início da noite. A umidade relativa do ar em grande parte do estado vai ficar próxima de 100% no início da manhã e em torno de 60% durante a tarde. Em Rio Branco, a temperatura mínima deverá ficar em torno de 24 graus Celsius, com a máxima de 33 graus Celsius. Vamos a algumas temperaturas em algumas cidades? Mínimas e máximas. Na cidade de Jordão, a temperatura máxima é de 34 graus Celsius e a mínima de 24. Em Manoel Urbano, 32 de máxima, 24 de mínima, a mesma registrada em Santa Rosa do Purus. E em Brasileia, lá no Alto Acre, 34 de máxima e 23 de mínima. A Polícia Civil continua as investigações, inclusive sobre as causas do 6º feminicídio ocorrido no Acre este ano. O acusado, Jairton Bezerra, de 45 anos, continua foragido. A tarde do último domingo foi marcada pela morte de Paula Gomes da Costa, de 33 anos. Ela foi esfaqueada pelo ex-marido Jairton Silveira Bezerra, de 45 anos. O fato aconteceu em via pública no bairro Alto Alegre. A Polícia Civil já tem sua primeira linha de investigação a respeito da possível motivação deste que é tratado como feminicídio. Então seguimos a priori a linha que foi um feminicídio cometido no âmbito doméstico familiar contra a mulher, né? Vez que eles tinham um relacionamento, né, que já estava, a vítima já buscava o rompimento, né, o término do relacionamento, mas ele não aceitava. Então, é essa linha que a gente tem seguido nesse início de investigação. O inquérito já foi instaurado, testemunhas já foram ouvidas, perícias necessárias foram requisitadas, assim como as representações judiciais também já foram feitas. Paula foi casada por 13 anos com Jairton. A Polícia Civil descobriu que a vítima já havia registrado denúncias de agressão contra Jairton e também chegou a pedir
uma medida protetiva. Tivemos conhecimento que ela já tinha, sim, sofrido violência doméstica anteriormente. Agora, qual é o próximo passo? A gente sabe que ele está foragido. De fato, é encontrar ele o foco principal hoje da polícia? Sim, dentre dessas diligências, né, a prisão do agressor é, sim, né, um dos pontos principais. A gente espera que seja feito na maior brevidade possível, assim como a conclusão do inquérito, né, para que ele já possa ser encaminhado ao Poder Judiciário para prosseguimento da persecução criminal e, ao final, condenação desse agressor. De acordo com uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, graves ameaças e crimes que forem cometidos na frente de crianças e adolescentes podem ocasionar um aumento na pena do acusado. E é exatamente esse agravante que pode ser adicionado no caso de Paula Gomes. Isso é muito importante que a gente, né, tenha essa parceria com a sociedade, né? Quem tiver conhecimento do paradeiro, assim como também souber de que alguma mulher seja vítima de violência doméstica, pode discar 180, né? O Ligue 180 é um canal exclusivo para violência doméstica, denúncia. Chega assim para a DEAN com brevidade, assim como o denúncia 181. O canal 181 também chega para a gente, né? E toda a informação será muito bem-vinda para que a gente possa somar aí as nossas investigações. Duas breves observações. Você percebeu que a declaração da delegada de hoje dialoga com a declaração da advogada Tatiana Carla de ontem, não é? A advogada falou ontem que quem mata avisa. Avisa ao longo do relacionamento. Você viu aí que a delegada falou que ela já tinha sido vítima de violência doméstica, né? Tinha sido vítima de agressão desse rapaz. A outra observação que eu faço, aliás, como na condição de homem, né? Essa ideia de não aceitar o fim do relacionamento, a gente tem que parar com isso, né? Aceita, parceiro, dói menos. Dói menos. Dói menos para muita gente. Olha o tanto de gente que você fez chorar. Impressionante. Vamos lá, vamos teimando. Agricultor morre em acidente na zona rural de Senador Guiomar. O trabalhador conduziu um veículo para o trabalho no campo quando perdeu o controle e tombou. Olha, a noite desta segunda-feira, mais uma tragédia. Dessa vez na zona rural do município de Senador Guiomar, onde o senhor Edivaldo da Silva Melo, de 69 anos, uma figura bastante conhecida aqui na região, inclusive é conhecido por ser o senhor que faz os queijos, ele acabou sofrendo um acidente. Ele foi encontrado pelas pessoas aqui mesmo, dentro da propriedade que, segundo informações, pertence a ele mesmo. O seu Edivaldo, segundo informações, ele estava nesse trator, é uma espécie de tratorzinho, um jiricozinho improvisado, e ele vinha com madeira. A gente observa, inclusive, que ao lado tem madeiras. Ninguém sabe dizer exatamente o que aconteceu, se foi uma falha mecânica, se ele perdeu o controle, se ele passou mal, não se sabe exatamente. Sabe-se que ele estava passando aqui, tem uma espécie de barranco, e o que se sabe é que ele desceu provavelmente de ré nesse barranco, perdeu o controle e ninguém sabe exatamente qual foi o motivo. Isso aconteceu por volta das 16 horas. Mas nós estamos no ramal do Palhau, numa vilazinha conhecida como Vila T. É bem longe, a gente teve acesso pelo ramal Limeira, ramal que entra ali por Senador Guiomar. A gente teve acesso por este ramal, chamado Ramal Limeira, onde a gente andou ali cerca de 20 quilômetros, né, Clériston, mais ou menos isso, cerca de 20 quilômetros, e depois entramos no ramal Palhau, passamos por uma pequena vila, um vilarejo, as pessoas dizem que chama Vila T, e dentro já da propriedade, que infelizmente o seu Edivaldo da Silva Melo, de 69 anos, foi encontrado. O detalhe é que por volta das 16 horas ele foi encontrado por populares daqui mesmo e ainda chegaram a chamar o SAMU. Mas, gente, a distância é muito grande. O acesso não está tão ruim, não. O ramal não é ruim, não, é bom. Mas a distância é muito grande. O SAMU chegou aqui, infelizmente detectou que o seu Edivaldo já estava sem vida, porque quando ele virou esse caminhãozinho aí, junto com a madeira, eles acabaram amassando a cabeça do seu Edivaldo nessa parte aí que parece uma lama. Infelizmente, mesmo as pessoas encontrando, não foi mais possível salvar
a vida dele. Esse é o momento agora que você vê. Não tem muito o que a perícia fazer aqui, porque já mexeram, né? Na verdade, já mexeram na cena, na tentativa de ainda salvar o seu Edivaldo, acabaram, né, mexendo na cena, desviraram um pouco, destombaram o pequeno tratorzinho e tentaram tirar, né, o rosto dele dessa parte alagada. Mas, infelizmente, o senhor Edivaldo já tinha morrido. Justiça determina desapropriação de área de terra no bairro Cidade do Povo, aqui em Rio Branco. Exatamente isso. Manhã de terça-feira, nós estamos aqui na Cidade do Povo. Essa movimentação que você acompanha trata-se de uma desapropriação que está acontecendo. Logo mais aqui desse lado, na realidade, para você se localizar, nós estamos bem próximo a uma das entradas aqui da Cidade do Povo. Acontece que existia um processo que já corria em determinado tempo, processo esse da Secretaria de Habitação e Urbanização aqui da capital. A Secretaria faz parte do Estado. E esse processo era que toda essa parte aqui que nós estamos são terrenos que são de responsabilidade do governo do Estado do Acre. Acontece, como eu mencionei, esse processo já estava em andamento há algum tempo e agora uma decisão da Justiça acabou determinando que toda essa parte fosse desabrigada. Essa parte desses terrenos precisam estar completamente livres, porque de acordo com o que nós conversamos com a equipe da Secretaria, serão terrenos que serão construídas novas casas aqui da Cidade do Povo. Então, todo esse terreno aqui, esses terrenos que serão limpos, ficarão novamente disponíveis, serão construídas aí residências habitacionais, residências que fazem parte do conjunto habitacional de fato Cidade do Povo, ou seja, o governo do estado deverá construir novas casas aqui. Como eu mencionei, isso é uma decisão judicial, aqui existe até mesmo o oficial de justiça e houve todo esse aparato de segurança, justamente para garantir a segurança. É um detalhe, não é a polícia militar que executa esse tipo de serviço, na realidade, eles são acionados somente para realizar a segurança aqui no local. Como você acompanha nas imagens, a equipe da Energisa também está aqui, afinal existem residências, existem até mesmo igrejas que foram construídas nesses terrenos, então todas elas fazem utilização de energia elétrica, então é necessário fazer aí retirar todo o cabeamento, todas as conexões, para que toda a equipe aí que está trabalhando com todo esse maquinário pesado não sejam colocados em risco. Por enquanto, aqui a movimentação é grande, tanto de moradores que estão retirando seus pertences, quanto também de profissionais que estão sendo utilizados, mas estão cumprindo essa decisão judicial. Nós conversamos com o coronel Calbo Querque, ele que deu detalhes a respeito de todo esse aparato de segurança, que muitas vezes se fala de todo o aparato de segurança que é disponibilizado para esse tipo de ação. Nós conversamos com ele, Coronel Calbo Querque, e deu detalhes. É importante que a população entenda que não é a Polícia Militar que executa a ordem judicial. Essa é executada pelo oficial de justiça. O trabalho da Polícia Militar é garantir a segurança do oficial de justiça, a integridade física dele, dos operários que estão trabalhando, dos funcionários e servidores públicos que estão envolvidos, da população em geral e até das pessoas que estão sendo removidas. Então, a nossa missão é manter a paz, é manter a ordem e garantir que essa ordem seja executada porque foi determinada por um representante lá do Poder Judiciário, né? Então, a instância para questionar essa ordem não é aqui no SOL, né? É lá no Poder Judiciário. Como já veio a determinação para ser cumprida, o nosso trabalho é garantir que seja. E vamos ver em instantes, cai o número de mamografias realizadas no Acre, risco que torna as mulheres mais vulneráveis ao câncer de mama. Detalhes em instantes. Mesmo com a ampla divulgação do Outubro Rosa, o número de testes de mamografia diminui por causa dos mitos que cercam o problema do câncer de mama, um dos mais comuns entre as mulheres.
O Outubro Rosa é um período dedicado à conscientização sobre o câncer de mama, uma das principais causas de morte entre as mulheres em todo o mundo. Durante todo o mês, organizações de saúde, entidades governamentais e a sociedade civil se unem para promover ações educativas, campanhas de prevenção e eventos de apoio às pessoas afetadas pela doença. O principal fator de risco é sermos mulheres, né? Só o fato de nascermos mulheres, nós ganhamos 13% de risco de ter um câncer de mama. Ao longo da vida, a gente vai se deparando com inúmeros fatores de risco, esse número ele tende a aumentar, mas quando a gente fala de prevenção, a gente tem a prevenção primária, que seria a adoção de hábitos de vida saudáveis. A Organização Mundial de Saúde, ela acredita que em torno de 50% das neoplasias poderiam ser evitadas com a simples adoção de hábitos de vida saudáveis. E falando de uma prevenção secundária, é o diagnóstico precoce. Ao realizar a mamografia, nossa taxa de mortalidade reduz em 30% a partir do momento que a gente consiga identificar uma lesão antes dela ser clinicamente aparente, né? Antes da paciente perceber qualquer alteração. Por isso que a mamografia ela tem um papel primordial quando a gente fala do combate ao câncer de mama, que é o único exame que a gente consegue identificar alguma lesão antes da paciente perceber e que a gente consegue, de fato, mudar o prognóstico dessa doença. Como a prevenção é uma grande aliada nesse momento, identificar os sinais de alerta da doença é crucial. Sendo ele a principal causa de morte por câncer em mulheres, o número de testes de mamografia diminuem devido aos mitos que cercam o problema e, consequentemente, os indicadores crescem. Muitas acreditam que a radiação da mamografia ela pode ser capaz de causar um câncer de mama, então acabam que algumas mulheres não realizam a mamografia de maneira anual com esse temor, quando na verdade a radiação ela não é capaz de causar esse tipo de neoplasia, seriam necessários 1000 exames ao mesmo tempo para talvez causar algum dano para essa paciente. Outro mito também que muitas pacientes acreditam é a respeito de nódulos na tireoide, acreditam que por ter nódulos na tireoide não podem realizar mamografia, que a radiação poderia ser capaz de causar um câncer de tireoide. E as pacientes não precisam nem tampouco de utilizar o protetor de tireoide, isso não interfere também. E ou também a dor mamária, né? Muitas acreditam que por ter dor na mama, elas têm um risco para câncer de mama ou estão com câncer de mama, quando na verdade a mastalgia ou dor na mama é um aspecto muito comum clínico em nós mulheres e que não necessariamente tem uma associação com câncer. E apesar de o mês de outubro estar chegando ao fim, a atenção ao próprio corpo deve continuar. Lembrar que a prevenção ela tem que acontecer todos os meses do ano e não apenas no mês de outubro. Que o câncer de mama ele é um tipo de neoplasia que ele tem prevenção e ele também tem cura. Então esse é o recado para a gente deixar para todas as mulheres. Procurar uma assistência médica na presença de qualquer alteração que porventura venha a surgir, procurar uma assistência médica e sempre realizar seus exames de rotina e buscar hábitos de vida saudáveis. E assim nós encerramos esta edição. A você uma boa noite e até amanhã.